Fala pessoal, Luiz Reis aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou ensinar como que eu fiz essa animação aqui do estilo Stories do Facebook, né? No vídeo aqui eu vou falar como que eu fiz para animar essa imagem, essa view, esse texto. E no vídeo eu vou mostrar também como que eu faço para essa animação se completar sozinha. Olha aqui, ó. Parei num ponto, ela voltou, olha, parei em outro ponto, ela cresceu. Então tudo isso vai estar nesse vídeo aqui, assista até o final, já se inscreva no canal, o link do repositório vai estar na descrição do vídeo. Bora lá para mais um vídeo. Aqui eu já deixei algumas coisas prontas, pessoal, para facilitar, né, para o vídeo não ficar muito longo. A primeira coisa que já está pronta aqui, pessoal, é a nossa flat list, né, com os stories. Estou usando aqui um JSONzinho só para usar só o nome e o ID. Então isso aqui é só uma API fake mesmo para ter dados para a gente mostrar aqui na nossa flat list. Aí aqui no meu stories, ó, no componente de stories, eu estou usando o Pixum, que é uma APIzinha que você gera imagens aleatórias, né? Aí depois eu tenho uma outra imagem que é da local aqui também que eu vou mandar, que é uma imagem de overlay que tá fazendo essa sombra aqui pro nome não ficar... vamos supor, se eu tivesse com uma foto muito clara, igual essa aqui, por exemplo, ó, o nome branco ia ficar apagado, né? Então a gente tem esse overlay aqui que tá por cima da imagem, para fazer essa sombra aqui no finalzinho aqui para o nome ficar bem legível. E por último eu tenho aqui o avatar e o nome da pessoa. Então isso aqui é um story. Então pessoal, o próximo componente que a gente vai colocar é o componente do criar story, né? Eu já deixei ele pronto aqui também. Ele vai ter uma view, pôr ele parte por parte aqui para a gente entender. Eu vou comentar aqui e eu vou colocar ele aqui, ó, logo depois da nossa flat list. Então é Create Story Component. Já é esse carinha aqui. Ele está com uma propriedade X aqui, eu vou explicar isso depois, mas eu vou tirar ela por enquanto, para não confundir. E quando eu salvar, ó, ele já criou essa view aqui, tá vendo? Ela tá mal posicionada, né, pessoal? Eu vou colocar aqui, olha, para ela posicionar certinho. Então eu vou arredar um pouquinho a minha flat list, né, o conteúdo da minha flat list. Então é Content Container Style. E aí eu vou colocar um padding left aqui, ó, de 112. Então, ó, a minha lista já começou aqui, ela deu um pad, ou seja, ela deu uma distância de 112 pixels aqui da esquerda para encaixar esse componente aqui. Deixa eu já colocar todo o componente aqui, descomentar ele. Então aqui, pessoal, nessa imagem aqui, eu uso um outro lugar também que eu busco imagens para fazer teste de aplicativo, que chama Pra Avatar, que ele traz essas fotos de perfil, todos os stories aqui, ó, pessoal, você vai ver que ele tá com o Pixum usando essa imagem do fundo e o Pra Avatar usando a imagem do avatar, né? Pessoal, não vou passar cada estilização aqui uma por uma, porque é muito simples, é só estilização padrão mesmo no React Native, e eu vou deixar o link do repositório, né? Então vai estar muito tranquilo. Então, pessoal, agora é a hora da gente começar a fazer a animação. E a animação, ela depende da minha posição dessa flat list. Então quando eu movimento essa flat list, aí que eu vou fazer a animação, dependendo da posição. Isso, pessoal, é uma técnica muito útil, né? Eu uso isso em vários aplicativos, né? Eu vou mostrar aqui, olha, e vocês vão ver, olha pra você ver, aqui eu uso a mesma técnica, olha aqui, olha, enquanto eu movimento a minha lista na horizontal, ó, ele movimenta lá em cima, ó, aquele indicador aqui, ó, esse indicadorzinho aqui, ó. Então esse, pessoal, é muito útil, né? Se você usar a posição do scroll view para fazer uma animação. Beleza? E como que isso funciona? Eu vou adicionar algumas propriedades aqui na minha Scroll View. Uma é Scroll Event Throttler, vou colocar 16. Eu vou copiar o código aqui, para não ter que digitar tudo de novo. Primeira coisa que eu vou fazer é importar, né, pessoal, o Animated. Aqui, como eu estou usando o Animated aqui no Scroll, aqui que eu estou fazendo um Scroll Animated.event Content Offset X. Vamos explicar pedaço por pedaço. Eu vou criar primeiro uma constante X aqui dentro desse componente. Deixa eu ver se o UseRef já está importado. Já está importado. Que ela vai receber um valor animado de 0. E toda vez, pessoal, que eu mexer esse scroll, eu vou pegar o meu content offset na posição X. Esse content offset ele tem uma posição X e Y, um objeto. E eu vou passar para a minha variável X. Essa sintaxe que está aqui, pessoal, é a mesma coisa que se eu estivesse fazendo aqui, assim, ó, x2.x, né? Ou seja, o content offset x vai entrar na variável x.
Mas como os dois têm o mesmo nome, é só fazer assim que já funciona também, beleza? Mas para eu fazer isso, pessoal, essa flatlist aqui ela também tem que ser animada, né? Eu vou criar um componente chamado Animated Flatlist, que vai ser o Animated Create Animated Component Flatlist. Então eu vou pegar esse componente Animated Flatlist e vou substituir pela minha flatlist aqui, ó. Só fazer isso aqui. Agora eu tenho a possibilidade de usar esse valor animado aqui. Então toda vez que eu mexer minha lista, ela vai alterar o valor desse X aqui. Mas eu já consigo agora animar o meu componente aqui, beleza? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é comentar aqui minha imagem, o meu maisinhos ali e o criar store. Por quê, pessoal? Quando eu vou animar, é melhor eu animar. Como aqui eu vou ter vários elementos que eu vou ter que animar, né? Essa view de fora, a imagem, o stories e o plusinho, é melhor fazer um por um para eu ir acompanhando o resultado, beleza? Então, pessoal, como eu vou animar essa view, né? Ela vai ter que ser uma view animada, né? Então tem que ser um animated animated.view. Então, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é começar aqui a transformar essa div, né? O tamanho dela. Porque ela diminui de tamanho enquanto eu movimento isso aqui. Beleza? Então vamos lá. O transform também é um array, tá? Você pode transformar várias propriedades ao mesmo tempo. E cada propriedade ela é um objeto aqui dentro, né? E a primeira que eu vou transformar vai ser o scale x. O que é o scale x, pessoal? É o tamanho dele. Eu vou alterar o tamanho no eixo x, beleza? Então nós vamos fazer aqui, olha, se eu colocar aqui, por exemplo, olha, um padrão aqui, por exemplo, 0.5, o que vai acontecer? Ele vai diminuir na metade o meu eixo x, né? Ou seja, ele ficou, ele encolheu aqui, ó, no eixo x pela metade, beleza? Só que a gente quer fazer isso aqui de acordo com essa variável x aqui, não é, pessoal? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é passar essa variável x aqui para o meu componente, para ele conseguir ter acesso a ela, né, enxergar essa variável. E eu vou colocar x ponto. Aí nós vamos usar uma função, pessoal, de animação que chama interpolate. O que o interpolate faz? Ele pega um range de entrada e converte para um range de saída, né? Então, ou seja, eu pego, enquanto eu mexo essa minha view aqui de 0 a x, por exemplo, eu quero que o meu scale x transforma de 1 para meio, por exemplo, né? Então é isso que nós vamos fazer agora. Então ela é um objeto aqui também. Ele recebe um input range, que é exatamente o que eu vou comparar aqui, né, pessoal, de quanto até quanto, né, que eu vou comparar aqui na minha view. E como é que eu vou fazer isso, pessoal? Como cada story meu aqui, ele tem 100 pixels de largura, olha aqui, ó. Ele está com 100 pixels de largura, então eu vou considerar quando ele movimentar 100 pixels aqui, ou seja, movimentar um story para minha esquerda, né? Eu vou fazer a minha animação completa, né? Então, quando eu movimentar o meu x, que é a referência da minha flatlist, quando eu movimentar esse x de 0 a 100, eu quero que meu output range ele varie de 1, ou seja, que é o meu tamanho normal, até 50%, por exemplo. Vamos colocar aqui 50%, que é 0.5. Então, se eu salvar isso aqui, pessoal, ele já vai fazer, olha aqui que legal, ó, já fez o padrão. Só que o que aconteceu aqui, pessoal? Você viu que ele não parou no 0.5. Por quê? Porque eu não parei de movimentar no 100, ó. O 100 chegou aqui, mas eu continuei movimentando a minha flatlist, ó. Então, como é que eu faço? Como é que eu corrijo isso, pessoal? Eu uso o extrapolate. É uma outra propriedade aqui do meu interpolate. Então, extrapolate clamp. O que é que esse clamp está fazendo, pessoal? Extrapolate clamp. Ele está pegando, olha, quando eu vou considerar de 0 a 100 para diminuir de 1 para metade, e eu vou desconsiderar todos os valores que forem
menor do que 0 ou maior do que 100. Então, pessoal, aqui o melhor valor para mim aqui, para essa funcionalidade, foi em 45%. Então aqui meu output range foi 45%, então ó, diminuiu. Beleza. O próximo que eu vou fazer, pessoal, é o Y, né? É o mesmo scale, só que Y. Então eu vou copiar aqui e o scale Y, enquanto eu estou indo de 0 a 100 nessa movimentação aqui, eu vou ir de 0 até 25% na movimentação no eixo Y. E aí deu aquele tamanho que a gente precisa, o tamanho final. O que está acontecendo, pessoal? Como ele diminui da esquerda para a direita, ele tá ficando aqui, ó, ele tá aumentando essa borda aqui. E na verdade eu quero que ele encoste aqui. Então como é que eu faço isso, pessoal? Eu vou animar também o meu position aqui, né? Eu vou pegar ele, a cada vez que eu vou diminuindo, eu vou arredando ele um pouquinho mais para minha esquerda. E aí outra propriedade que chama Translate X. Aqui também, aqui do Transform, ó. Eu vou copiar aqui também, ó. Então o meu Translate X vai ser, enquanto eu tô indo de 0 a 100 pixels, eu vou dando uma margem para a esquerda, né? De 0 para menos 100. Então como é que isso vai funcionar? Eu vou salvar que vocês vão ver. Ó, ele foi diminuindo e encostando na esquerda. E aqui, pessoal, vocês veem que o Extrapolate aqui, olha, eu vou até voltar aqui o Extrapolate para o normal. Funciona normalmente, ó. Legal. Só que quando a flatlist eu puxo ela um pouquinho a mais aqui para a minha direita, ó, o cardzinho não vem, tá vendo? Porque eu não tô movimentando se passar de 100, né? Ou se passar de 0 ou se passar de 100. Então ele não tá movimentando. Então eu vou dar um Extrapolate Height aqui, ó. E o que ele faz? Se eu passar de 100 movimentando para a esquerda, ele parou aqui, né? Não diminui mais. Agora se eu passar de 100 movimentando para a direita, ele deixa vir, ó. Ele deixa, então a minha view vai acompanhar como se ela fosse parte da flatlist. Olha que legal. A outra coisa que nós vamos animar aqui, ó, é o border radius, né? O que está acontecendo aqui, ó? Ela tá ficando quadradinha ali, tá vendo? E eu quero que ela fique mais abaulada aqui nas pontas, né? Então como é que eu vou fazer? O border radius é fora do transform, né? Ele é uma propriedade padrão aqui do nosso CSS, digamos assim, né? Então eu já vou pegar o border top right radius e o border bottom right radius. Eu vou copiar aqui também. O que é isso aqui, pessoal? Eu vou animar essa borda aqui, que é o border top right radius, e o border bottom right radius. Vou animar essas duas bordas aqui, ó. Enquanto eu tô de 0 a 100, né, como o meu border radius aqui ele tá 8 pixels, ó, nessa Create Story Container, que é o border radius 8 pixels. Então enquanto eu tiver de 0 a 100 na minha flatlist, eu vou de 8 até 80, né, no meu border radius, tanto nessa borda quanto nessa outra borda aqui. Então vamos ver o resultado disso aqui. Agora outra animação que tem no Facebook aqui também, pessoal, se você reparar, é a cor. Essa cor aqui, ó, enquanto você está movimentando, ela vai se aproximando dessa cor do fundo aqui. Isso também dá para fazer, mas se você quiser animar a cor, você não pode usar o Native Drive. Por isso que está no Native Drive falso aqui. O Native Drive True, pessoal, normalmente ele deixa mais responsivo, mais suave a animação. Mas como é uma animação muito simples e muito leve, né, eu posso deixar aqui falso e aí eu consigo animar o meu background color. Então vamos lá. Meu background color, eu vou copiar aqui também a animação, né? É o mesmo interpolate normal, aqui é vírgula. Então de 0 a 100 eu vou movimentar minha cor de 69, 69, 69, que é essa cor aqui, para 50, 50, 50, que é essa cor aqui da view que está por baixo, né? Então vamos salvar aqui. Vai ver que ela vai ficando escura, ó, até ela ficar na cor da view de baixo. E é isso aí, pessoal. A primeira parte da nossa animação, né, já está completa, que é a animação
da nossa view aqui, container, digamos assim. Então vou descomentar aqui agora. Vou deixar comentado agora só o nosso plus. Vou comentar separado para depois ficar mais fácil de descomentar também separado. Então veio a imagem aqui. Se eu puxar aqui, ó, a imagem permaneceu, não aconteceu nada com a imagem e a view tá lá animando, né? E pra gente animar a imagem, né, pessoal, coloca um animated aqui. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa também, o transform. Então, pessoal, eu vou ir copiando aqui as animações, né, que eu tenho. Então a primeira coisa que nós vamos animar é o Scale X, igualzinho a gente fez aqui na nossa view, né? Então se eu salvar aqui, agora a imagem já vai estar, ó, mudando de tamanho, ó. A segunda coisa vai ser o Scale Y. O Scale Y. Então agora a imagem ela já vai estar, ó, mudando de tamanho. E como que eu cheguei nesses valores aqui, pessoal? De 25%, de 0,217. É fazendo continha mesmo, regra de 3 padrãozinha. Mas aí cada um, quando tiver acesso ao código aí, pode ir fazendo essas experiências aí do melhor tamanho, da melhor posição, né? E por aí vai. A próxima coisa que eu vou animar é o Translate X e Y, né? Que é a posição dela. Então vamos lá, animar aqui a posição da imagem, ó. E aqui, pessoal, na posição da imagem, eu coloquei um range um pouquinho mais aberto, né? Aqui, olha, eu tô de 0 a 100. Ele vai de 1 até a 200, até 0.217, por exemplo. Então o que isso significa, pessoal? Ele vai fazer um gráfico mais ou menos assim, ó. Né? Quando eu estou, por exemplo, de 0 a 100, na verdade ele vai estar fazendo um gráfico caído, né? Mas um gráfico nesse sentido assim, olha. Enquanto eu estou de 0 a 100, ele vai mudando de 1 a 127. Nesse caso aqui, pessoal, eu estou fazendo um gráfico um pouquinho mais de degrau, digamos assim. Então, olha, do meu 0 a 30, eu quero ir do 0 a menos 30. Agora, do 30 a 60, eu fui do menos 30 a menos 80, ou seja, eu tive uma curva um pouco mais acentuada nesse ponto aqui. Enquanto que eu andei 30, aqui eu andei 50. Da mesma forma, enquanto que eu andei 40, aqui eu andei muito mais, ó. Então eu fui fazendo uma curva nesse sentido aqui, ó. Fez um gráfico assim, ó. Então é mais para ficar mais suave. Isso tudo também, pessoal, é experimentando. Outra coisa, pessoal, que precisa de animar aqui é o border radius, né? Essa imagem ela tá ficando quadradinha aqui, ó. Né? Aqui você vê que a parte de baixo que ela não tem uma borda, ó, aqui embaixo. Então ela vai continuar sem essa borda e vai ficar meio quadrada, né? Então vamos animar também o border radius, que é fora do transform, né? E aqui, pessoal, eu coloquei o border radius dividido em 4 aqui, né, nos 4 cantos da imagem. Por quê? Porque ela já tem um border radius no topo, né, que é esse border radius que está aqui. E na parte de baixo ela não tem. Então se eu coloco só o border radius aqui, assim quando eu começar a movimentar, ela já vai equilibrar os border radius. E não é isso que eu quero. Eu quero que essa de cima aqui, ela parta do 8 para o 65. E eu quero que as de baixo parte do 0 para o 65. Por isso que eu separei aqui em 4. Eu salvando aqui. Olha, ele já foi fazendo o border radius, tá vendo? E a imagem já ficou redondinha lá no final, ó. E agora vem essa parte aqui do íconezinho de mais, né, pessoal? Esse íconezinho de mais também, pessoal, ele tem uma borda aqui, olha, com a cor que tá aqui. Então eu tenho que tirar essa borda com essa cor aqui, esse border color desse plus aqui, porque eu também tenho que animar essa cor de acordo com a cor do fundo, né? Igual a gente fez aqui nessa view de fora aqui. Pessoal, como aqui eu tô usando, eu vou usar essa mesma animação que tá aqui na view aqui, ó, do background color aqui, ó. Eu vou usar lá embaixo, eu vou remover ela daqui. Vou criar uma variável, uma constante color aqui em cima. Beleza. Aí eu passo essa color aqui. E passo aqui também, ó. Então se eu colocar aqui border color, ele já está obedecendo a cor do fundo, ela está escurecendo de acordo com a movimentação. Vou copiar o transform inteiro dessa imagem aqui também.
dessa imagem não, né? Dessa view aqui, né? Com o sininho de mais. E o que ele tem? Ele tem o scale, agora não tem o scale independente, né? Ele tem o... Você viu que nessas views aqui de cima eu tinha o scale independente, que era o X e o Y. Que eu queria mudar de um tamanho diferente no eixo X e no eixo Y. Como essa view aqui ela é uma view com a mesma altura e largura, né? Digamos assim, fica mais fácil de eu usar só o scale mesmo. E aí ele vai me diminuir o tamanho pela metade. E ele vai movimentar aqui no eixo X menos 65 e no eixo Y menos 45. Então quando eu movimentar aqui agora, ó, já funcionou bem legal, tá vendo? E agora por último, pessoal, o nosso texto aqui, né? A primeira coisa que nós vamos animar nesse texto, pessoal, é a opacidade dele, né? Ele vai ficando clarinho até desaparecer. E aqui vocês vão ver a primeira diferença. Eu não esperei eu movimentar os 100 pixels aqui na minha flatlist para eu desaparecer ele até zero. Então, quando eu já estiver em 30 pixels aqui, olha, eu já quero que esse texto aqui ele já esteja totalmente apagado, beleza? Então, olha lá, ó. Já apagou. Fica muito mais fácil de eu controlar, porque se eu colocasse no 0 a 100, ele só ia apagar quando ele chegasse aqui, ó. E nesse ponto aqui, eu não tenho mais espaço para colocar o texto, então eu tenho que desaparecer ele antes do final aqui, beleza? E agora vou pegar o transform dele também, vou copiar aqui. E aqui que eu estou fazendo esse transform dele também é a mesma coisa, eu estou usando só do 0 a 30, tá? Então eu vou diminuir ele em 10%, né? Tirar só um pouquinho. Vou movimentar ele para cima menos 30 pixels, ó, menos 25 pixels e para a esquerda menos 30. Olha como é que ficou bem suave. Ele foi movimentando para a esquerda e para cima e desapareceu. Então, pessoal, a animação está pronta. Falta agora a cereja do bolo, que é o seguinte. Aqui, olha, no Facebook, por exemplo, quando eu solto aqui em um certo ponto, ele volta ou ele termina a minha animação para mim, né? Se eu já tiver mais da metade, ele termina. Se eu não tiver, ele volta pro meu natural, né? Digamos assim. Então, como é que eu faço isso, pessoal? Eu vou usar uma propriedade aqui da minha flatlist que chama onScrollAndDrag. O que essa propriedade ela carrega com ela, pessoal? Ela me fala o momento que o scroll parou. Tipo assim, olha, eu comecei a soltar a scrollar aqui, parei. Opa, ela vai disparar essa função aqui. E essa função, ela também me dá um event, né, um native event, que eu tenho também o content offset. Então eu sei aonde que ela parou, no pixel exato que ela parou. Então eu vou utilizar isso, né, eu vou criar uma função aqui, onScrollAndDrag, dentro desse componente aqui. Ela vai ter um E, que é um evento, né? Então quando eu passo ela assim, pessoal, olha, essa sintaxe dessa forma aqui, ó, ela já vai pegar tudo que essa função me devolve e vai passar para cá como parâmetro. É isso que esse E aqui significa, tá? Então eu vou pegar aqui o content offset só, const, e eu vou como é uma desestruturação, né? Eu vou pôr ele aqui, porque esse E aqui me devolve mais coisas, né? Mas eu vou buscar dele, do native event, só o content offset. Então native event. Então eu estou buscando o content offset do native event aqui, tá, pessoal? E o que eu vou fazer? Se o content offset ponto .x, né, que eu estou pegando o eixo X, for menor do que 50, significa que eu movimentei menos do que 50 pixels. E eu movimentei menos de 50 pixels e eu soltei o meu scroll. Então eu quero que ele volte para a posição inicial. Então eu vou pegar aqui, ó, tá vendo que eu tenho o Scroll Stories, que é a referência da lista? Então eu vou colocar aqui, ó, Scroll Stories.current, que é assim que eu acesso uma referência, né? Scroll to index, ou seja, eu vou scrollar ela automaticamente para um index. E aqui eu tenho um bocado de parâmetro. Eu quero que ela seja animada. Então animated true, para ela fazer aquele movimento deslizando, né? Senão ela só muda, ela só dá um pop-up e já para no outro lugar, né? Então eu quero que seja um scroll animado. Eu vou para o index 0, que é o primeiro index, que é esse primeiro story aqui. E o meu view offset
Acho que é isso mesmo, View Offset. Vou colar aqui. View Offset de 120. Que é, pessoal, aquele mesmo padding que a gente colocou aqui no o padding left, mais esse padding left, mais essa margenzinha que eu quero aqui, ó. Então vai dar 120 mais ou menos. Eu vou colocar 120 aqui. Agora, se não, eu vou fazer o mesmo scroll do index aqui, só que o view offset 0, ou seja, ele vai parar ela aqui, ó. Quando eu salvar aqui, o que acontece, ó? Movimentei um pouquinho, soltei, voltou, ó. Movimentei um pouquinho, soltei, voltou. Movimentei um pouquinho, passou de 50 pixels, ele completa a animação pra mim aqui, ó. Voltou. Ó, soltei, ele completou. Se eu puxar aqui também e soltar aqui, ó. Ó, ele volta sozinho, ó. Se eu puxar mais do que 50 pixels, aí ele acaba de completar. E qual que é o problema de eu deixar dessa forma, pessoal? Parece que está funcionando, mas não está, pessoal. Por quê? O que acontece? Se eu continuar movimentando a minha lista, parou aqui. Se eu quiser continuar puxando ela, ó, tá mais do que 50, não tá? Tá mais do que 50, mas ele vai cair nesse aqui de baixo, olha. Ele vai tentar sempre voltar pro Story 0, ó. Então eu só posso fazer isso se eu tiver no primeiro Story. Então, se ele for menor do que 100, que é a minha largura do primeiro Story, aí sim eu vou animar para o 0. Ou seja, se passar de 100, ó, aqui eu cheguei até no 100. Se eu passar de 100, ele não faz nenhum efeito, ele não atinge nenhuma dessas duas condições. Beleza? Ó, vai chegar aqui na primeira div. Isso aí. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O link do repositório está aqui na descrição do vídeo. Se inscreva no canal, deixa um like aí, compartilha esse vídeo nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!